Naquele dia, uma criança de apenas 6 anos recebeu permissão dos pais para caminhar até o ponto de ônibus onde ele iria pegar um ônibus para ir para o colégio. Porém, para o desespero deles, a criança nunca mais foi vista. Hoje eu vim falar para vocês o caso de Ethan Petz. Olá pessoas, sejam mais bem-vindos a esse canal que fala sobre crimes reais, toda sexta-feira a partir das 3 horas da tarde. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal e deixe seu like. Eu vim perdoar a minha voz, tá um pouco rouca, porque eu estou levemente gripado. E a partir do mês que vem vai ter um especial de Natal, onde eu só vou falar sobre casos criminais que aconteceram no Natal. Então, se inscreve no canal porque tá tendo um conteúdo muito legal. Então, eu tenho que avisar também, por conta do conteúdo, ele é um conteúdo meio pesado, tem partes aqui bem pesadas, então já fica avisado. Mas então, simbora pro vídeo. O caso de Ethan Petz teve grande repercussão nos Estados Unidos, tornando-se uma criança símbolo para crianças desaparecidas em todo o país. O caso, que aconteceu em 1979, se tornou um dos casos mais longos de todos os Estados Unidos, um caso também mais dolorosos. O caso só foi ter uma reviravolta significativa depois de 40 anos, um pouco mais de 40 anos, onde teve uma demora muito grande, né, por conta dos pais, uma demora bem agonizante e bem triste, eu imagino. O sequestro despertou a nação, né, para as crianças desaparecidas e também ajudou a revolucionar todo o departamento de busca, né, por tudo, pelas crianças. Em 1983, o presidente Ronald Reagan declarou que o dia 25 de maio seria o Dia Nacional das Crianças Desaparecidas em homenagem a Ethan Petz. O caso de Ethan Petz mobilizou tanto que os pais se tornaram ativistas e influenciou na criação de leis nacionais e locais para a busca de crianças desaparecidas. E graças a esse caso, os Estados Unidos adotou uma medida para as escolas que, caso a criança não chegasse no colégio, era para eles telefonar para os pais. Porque antes desse caso, as pessoas só sabiam que a criança tinha sido sumida, não tinha chegado no colégio, quando desse a hora dela voltar, e ela não tinha voltado. Tanto que a mãe de Ethan só soube do desaparecimento do filho 8 horas depois, que era pra quando o filho estiver voltando do colégio, e ele não chegou na casa. Em 1979, um casal que morava em Nova York deixou seu filho, de apenas 6 anos, andar até o ponto de ônibus. E ele nunca mais voltou. As coisas estavam meio agitadas na manhã de 25 de maio, já que era um dia bem agitado porque antecedia ao final de semana do Memorial Day. A mãe de Ethan, a Julie, tinha 2 crianças para tomar conta e as 2 crianças eram de 2 anos. O seu filho mais novo e um outro amiguinho dele que estava dormindo ali na casa dela. A irmã mais velha de Ethan não estava querendo se levantar pra escola. A irmã, por mais que me brigasse, eu entendo essa criança que a gente não quer levantar pra escola. Já Ethan estava todo animado e levantou logo cedo. Ethan sempre estava pressionando os pais para ter um pouco mais de independência e ele viu uma brecha na agitação toda e pediu para a mãe deixá-lo ir sozinho até o ponto de ônibus. Stanley e Julie Petz não viram problema nenhum em deixar Ethan ir sozinho, visto que era um ponto bem perto, na verdade 2 quadras dali, ou seja, era muito próximo. Eles deixaram e deram $1 para ele comprar um refrigerante na viagem. Como eu já disse, o ponto era bem próximo da casa, então eles não viram necessidade nenhuma e só foram saber do sumiço quando Ethan não voltou para casa. Quando Ethan desapareceu, Julie disse que ficou sem chão, suas pernas começaram a tremer e ela teve praticamente um ataque de pânico. Imagina você ter uma criança de apenas 6 anos sequestrada e você só saber depois que ela não chegou em casa. É meio doido, né? Em poucos minutos, o apartamento da família virou um grande centro de comando, onde se reuniram os investigadores, voluntários e também repórteres da polícia. A imagem de Ethan se espalhou rapidamente e amplamente por todo o país, mostrando em noticiários e nas primeiras páginas de jornais. Ethan, no dia do desaparecimento, estava usando um boné e com os cabelos louros por baixo, então foi feito um desenho falado dele com esse boné e foi espalhado com vários cartazes por toda Nova York. E Ethan se tornou a primeira criança a ser estampada atrás de uma caixinha de leite. Que a gente vê muito em desenho, vê muito em filme, a criança pegando uma caixinha e tá lá escrito um fulano, uma imagem, e tá escrito desaparecido. E Ethan foi considerada a primeira criança a usar esse método. Esse método garantiu que várias famílias de Nova York e dos outros estados vissem o rosto de Ethan e conseguissem reconhecer ele quando vissem e fossem informar as autoridades.
Ou seja, isso era pra ter ajudado e muito. E isso ajuda até hoje muita coisa. Eu imagino quanto isso deve ajudar. Inclusive, Brasil, vamos adotar. E foi assim, né, com noticiários, com jornais e com a embalagem, com a foto dele, cartaz também, que toda Nova York se sensibilizou com a família e decidiu ajudar ela à procura de Ethan. O seu desaparecimento, junto com as buscas e a preocupação que gerou, ultrapassou a parte baixa de Manhattan. Os vizinhos se lembram que os policiais entravam nos apartamentos, pediam, né, pra entrar no apartamento, mostravam a foto do garoto e olhavam de quarto em quarto e faziam várias perguntas. Ou seja, todo mundo estava muito sensibilizado, estava muito preocupado com Ethan. Apesar da grande criatividade e empenho não só dos pais, mas também de todas as pessoas que se sensibilizaram com o caso dele, Ethan nunca foi achado nem vivo e nem morto por ninguém durante mais de 40 anos. É muito tempo. Porém, seu pai e sua mãe nunca desistiram, nunca perderam as esperanças de que Ethan iria voltar para casa, tanto que nas próximas 4 décadas, ou seja, 40 anos seguintes, eles viveram na casa em Soho durante tudo. Eles estão até lá durante um bom tempo para que, se ele viesse de volta, ele soubesse para onde procurar e encontrar seus pais. A perda de Ethan fez os seus pais se tornarem ativistas por causas das crianças desaparecidas, ajudando as outras famílias que estão passando pela mesma sensação que eles. E apesar de toda essa tensão sobre o caso, nenhuma resposta veio à tona. Diferentes teorias vieram à tona, inclusive até mesmo um suspeito que era um molestador de crianças e foi condenado. E esse homem era o José Ramos, que era perseguido pelas autoridades durante um bom tempo. José Ramos namorou uma mulher que, em certo momento, ela foi contratada para levar Ethan para casa, na van. E conforme os anos foram passando, o desenvolvimento, né, do caso trouxeram à tona uma outra teoria e decidiram cavar o porão de onde Ramos trabalhava. E em 2000, com as investigações, as pessoas fizeram uma sondagem durante 8 horas, escavaram todo o porão de onde Ramos havia morado em Manhattan. A polícia descobriu fragmentos de ossos, porém não era de humanos, e sim de animais de estimação. E esse Ramos, José Ramos, foi condenado a mais de 20 anos de prisão por molestar outras crianças. Porém, não teve nenhuma prova de que ele tinha algo a ver com Ethan. Porém, né, Ramos foi libertado da prisão no dia 7 de novembro de 2012. E foi apenas no início de 2012 que o caso voltou a ser falado depois de uma pista dada por uma pessoa em Nova York. Graças, né, à repercussão que essa escavação fez, o Departamento de Crianças Desaparecidas na polícia ganhou uma nova... Ganhou não, né? Acabou, né? Recebendo um telefonema de um parente desse suspeito. Não de Ramos, de outro suspeito. Esse homem era Pedro Hernandes. Segundo o chefe de polícia, esse homem era parente de Pedro e ele escutou Pedro se gabando de ter matado uma criança em Nova York. No entanto, uma das dificuldades da polícia foi realmente confiar no que o Pedro estava dizendo, já que ele também tinha falado que tinha problemas mentais. Na época que ele foi preso, ele morava no bairro de Maple State, em Nova Jersey, e ele confessou que tinha realmente matado Ethan. Ele contou aos policiais que ele tinha atraído a criança falando que era pra ele comprar um refrigerante. Depois de ter atraído essa criança, ele levou ela até o porão e estrangulou ela. E esse porão era do bar onde ele trabalhava, que ficava perto do ponto de ônibus. Ele pegou o corpo, colocou dentro de um saco plástico e jogou em um beco repleto de lixo. Nessa época do crime, ele morava, né, no bairro lá de Soho, mas alguns dias depois desse crime, provavelmente Pedro voltou para Nova Jersey e foi trabalhar em uma fábrica de roupa. E foi então que ele começou a dizer para as pessoas que ele havia matado uma criança no bairro de Nova York, mas não falou em qual bairro. Ele confessou esse crime para um ancião da igreja em um retiro religioso. E também falou em um grupo de orações que realmente havia matado uma criança. E nesse dia ele confessou caindo de joelhos em prantos.
Ele também confessou à sua ex-esposa de que havia feito um crime antes deles se casarem. Porém, esse testemunho teve várias outras versões de como o crime havia ocorrido. Um amigo de infância de Pedro escutou que ele tinha matado uma criança negra e ele contou para sua ex-esposa de que ele teria machucado um adolescente e não uma criança e nem ter matado. Ou seja, teve várias versões desse crime contado por ele mesmo. E foi assim que, quase 40 anos depois do desaparecimento de Ethan, a polícia disse que finalmente tinha pegado o assassino. Sem os restos de Ethan e sem uma cena do crime, os promotores tiveram pouquíssima coisa para com que trabalhar. Os promotores mostraram um vídeo dele confessando e também convidaram os detetives e as pessoas com quem ele havia confessado todo o crime. A defesa, por sua vez, disse que ele tinha uma inteligência limitada e que também ele tinha um transtorno de personalidade. E esse transtorno de personalidade faria ele ter decisões controversas. Até mesmo sua filha caçula, Beck Hernandes, testemunhou a favor do pai, dizendo que ele tinha alguns ataques de delírio, dizendo que via alguns demônios e também que dizia ver uma mulher angelical vestida de branco. A defesa também argumentou que Ramos, o molestador de crianças, tinha mais motivos para ter matado Ethan do que o próprio Pedro Hernandes. É sério isso? O cara confessou. Às vezes eu fico me perguntando sobre esse negócio de defesa. Realmente eu não sirvo pra ser advogado. E é claro que esses argumentos criaram várias dúvidas no júri popular. E foi em 2015 que veio um júri, mas esse júri demorou 18 dias para ter um veredito e deu júri impasse, porque uma pessoa havia se simpatizado com Pedro e negou a participação dele. E depois de 4 meses de julgamento, finalmente Hernandes foi considerado culpado. Ele foi considerado culpado no dia 14 de fevereiro de 2017 por sequestro e assassinato. Eu não consegui achar por quanto tempo ele foi condenado, se foi alguns anos, se foi prisão perpétua. Mas finalmente esse caso teve uma solução. Mas então é esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e até a semana que vem com mais um vídeo especial, mês especial de Natal, onde vai ter vários vídeos com temáticas de crimes em natais. Então, tchau, tchau.